E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O domingo promete ir além do peso histórico do clássico. Internamente, o jogo já é encarado como o primeiro grande teste de leitura de temporada, saber quando acelerar, quando segurar e, principalmente, como competir sem comprometer o que vem pela frente. O resultado importa, mas a forma como se chega até ele pode dizer ainda mais sobre o rumo do ano. Depois de liberar o elenco na sexta-feira, o Flamengo retoma os trabalhos no Ninho neste sábado com foco total no confronto das 6 da tarde, no Maracanã. A preparação acontece sob um sinal de alerta constante. O calendário começa a apertar, e a comissão técnica sabe que o desgaste mal administrado agora pode custar caro em poucos dias, quando um compromisso decisivo bater à porta. Esse contexto alimenta discussões intensas nos bastidores. Há espaço para mudanças, testes e ajustes finos. Atletas que entraram ao longo da última partida surgem como fortes candidatos a iniciar o clássico, ganhando minutos e confiança. A estratégia passa por ampliar o leque do treinador, elevar o rendimento coletivo e, ao mesmo tempo, evitar que alguém ultrapasse o limite físico. A expectativa aumenta com uma possível estreia. Um reforço recém-integrado ao grupo, com toda a parte administrativa resolvida, deve aparecer entre os relacionados pela primeira vez. O simples fato de seu nome estar à disposição já mexe com o ambiente e com a arquibancada, alimentando a curiosidade sobre o impacto que ele pode causar, ainda que por poucos minutos. Nos bastidores, o departamento médico segue no centro das decisões. Alguns jogadores permanecem fora por controle de carga, outros avançam em etapas finais de recuperação, mas ainda sem sinal verde total. O desafio do treinador é montar uma equipe competitiva, mantendo identidade e intensidade, enquanto equilibra ousadia e prudência em cada escolha. A tabela também impressiona. Mesmo com uma partida a mais, o Flamengo observa concorrentes diretos somarem pontos e se afastarem da zona considerada confortável. A margem para administrar diminui rapidamente, e a necessidade de reação imediata se impõe para que o início irregular não vire um problema estrutural mais adiante. O cenário alternativo é tudo o que o clube quer evitar. Ficar fora das quartas de final significa encarar um quadrangular desgastante, com mais jogos, menos descanso e risco elevado em um calendário já no limite. Cada rodada passa a ter peso de decisão, onde um deslize pode reverberar por semanas. Assim, o Fla-Flu ganha contornos de divisor de águas. Um triunfo reorganiza o ambiente, reforça o planejamento e devolve tranquilidade. Um tropeço amplia a tensão e transforma a semana seguinte em um verdadeiro teste de maturidade. Entre preservar e arriscar, o Flamengo se vê diante de escolhas que podem redefinir o início da temporada, e o clássico pode ser o ponto exato onde tudo começa a mudar. A atmosfera em torno do clássico também carrega um componente emocional que vai além da estratégia. Internamente, há a sensação de que este jogo pode marcar o início de uma nova narrativa na temporada, seja pela consolidação de ideias, seja pela resposta que o time dará sob pressão. O elenco sabe que a arquibancada estará atenta a cada detalhe, desde a escalação até a postura nos primeiros minutos. Outro ponto que alimenta a curiosidade do torcedor é o comportamento do time em campo. A expectativa é descobrir se o Flamengo vai assumir o controle desde o início ou adotar uma postura mais paciente, esperando o momento certo para ferir o rival. A leitura do jogo, a intensidade na marcação e a velocidade nas transições podem revelar muito sobre o que o treinador imagina para os próximos desafios. Há ainda o fator individual, sempre decisivo em clássicos. Quem vai chamar a responsabilidade? Quem pode surpreender e mudar o jogo em um lance isolado? Alguns nomes aparecem como incógnitas positivas, prontos para aproveitar a oportunidade e transformar o duelo em um ponto de virada pessoal dentro da temporada. Por tudo isso, o Maracanã promete ser palco não apenas de um clássico, mas de respostas. Respostas que o torcedor espera, que o elenco precisa dar e que podem definir o tom das próximas semanas. A pergunta fica no ar: este será o jogo que acende de vez a chama da temporada ou mais um capítulo de tensão antes da virada definitiva? Agora a palavra é da nação rubro-negra.
Você manteria a estratégia de rotação neste clássico ou entraria com força máxima, mesmo sabendo que há um jogo decisivo logo adiante? O momento pede cautela ou é hora de colocar os principais nomes em campo e mostrar autoridade desde o primeiro minuto no Maracanã? E quanto às possíveis mudanças na equipe, quem merece ganhar uma chance como titular? Há jogadores que pedem passagem e podem mudar a dinâmica do time se começarem jogando? Na sua visão, o Flamengo precisa de ousadia na escalação ou de segurança para evitar surpresas indesejadas em um jogo tão pesado? A possível presença do reforço recém-chegado também gera debate. Você colocaria esse jogador em campo já no clássico, mesmo que por poucos minutos, ou prefere uma adaptação mais cuidadosa antes de lançá-lo sob a pressão de um Fla-Flu? Um clássico é o palco ideal para uma estreia ou um risco desnecessário neste momento? Por fim, olhando para a tabela e para o cenário do campeonato, qual deve ser a postura do Flamengo daqui para frente? Dá para administrar resultados ou a equipe precisa reagir imediatamente para não se complicar mais adiante? Na sua opinião, este clássico pode ser o ponto de virada da temporada ou apenas mais um capítulo de tensão no início do ano? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O clima nos bastidores do Flamengo ganhou contornos de mistério e tensão nas últimas horas. Uma suposta declaração atribuída a Felipe Luiz, feita longe dos microfones e restrita ao ambiente interno do clube, caiu como uma bomba silenciosa na Gávea. A frase, curta e direta, ecoou entre dirigentes e membros da comissão técnica: enquanto ele for o treinador, um determinado jogador não será mais escalado. O detalhe que mais intriga? O nome do atleta segue sob absoluto sigilo. De acordo com informações apuradas, a decisão teria caráter estritamente disciplinar. A diretoria optou por blindar o elenco e evitar a exposição pública do caso, temendo que a situação ganhasse proporções maiores na mídia e afetasse o ambiente do grupo. Ainda assim, o teor firme da postura de Felipe Luiz indica que não se trata de um episódio trivial, mas de algo que teria ultrapassado limites internos estabelecidos pela nova gestão técnica. Internamente, a leitura é de que o treinador rubro-negro busca deixar um recado claro desde o início de seu trabalho: não haverá concessões quando o assunto for comprometimento, respeito às regras e postura profissional. Felipe Luiz, conhecido por seu perfil exigente e liderança forte, entende que o vestiário precisa de exemplos claros para manter a competitividade em alto nível ao longo da temporada. A repercussão entre conselheiros e funcionários do clube foi imediata. O mistério em torno da identidade do jogador afastado alimenta conversas de corredor e especulações nos bastidores. Seria um nome consagrado? Um titular absoluto? Ou alguém que vinha perdendo espaço e acabou cruzando uma linha considerada inaceitável pela comissão técnica? O silêncio oficial só aumenta a curiosidade e a tensão. Para a torcida, fica a expectativa e a ansiedade por respostas. Quem é o jogador que ouviu, mesmo que indiretamente, o contundente "não joga mais comigo"? A decisão será mantida até as últimas consequências ou ainda existe espaço para a reconciliação? Enquanto o Flamengo segue sua rotina de treinos e jogos, uma certeza paira no ar: mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona, e a nação rubro-negra vai querer entender todos os detalhes dessa história. A situação ganha ainda mais peso quando se observa o momento esportivo do Flamengo. Em meio a jogos decisivos e a um calendário cada vez mais exigente, qualquer ruptura interna pode ter impacto direto dentro de campo. Justamente por isso, a postura inflexível de Felipe Luiz chama atenção. Abrir mão de um jogador, independentemente do status, reforça a ideia de que o treinador está disposto a correr riscos para preservar a hierarquia e os valores do elenco. Nos bastidores, cresce a sensação de que o episódio servirá como divisor de águas no vestiário rubro-negro. Alguns enxergam a atitude como necessária para fortalecer o grupo, outros temem que o afastamento de um nome relevante possa gerar desconforto entre atletas próximos ao jogador envolvido. Esse equilíbrio delicado entre autoridade e gestão humana passa a ser um dos grandes desafios do jovem treinador neste início de trajetória. A curiosidade da torcida aumenta a cada dia, alimentada por detalhes que surgem de forma fragmentada. Pequenos indícios,
mudanças sutis em treinamentos, ausências estratégicas e até comportamentos nas redes sociais começam a ser observados com lupa pela nação rubro-negra. Cada gesto vira pista, cada silêncio se transforma em especulação, e o mistério só se aprofunda. Enquanto isso, o Flamengo segue oficialmente em silêncio, deixando que a expectativa cresça de forma natural. A pergunta que ecoa entre torcedores, comentaristas e bastidores é inevitável: quando o nome será revelado, e qual será a reação da arquibancada? Até lá, o episódio permanece como um enigma que promete mexer com o ambiente do clube e manter a nação em alerta máximo. Agora, a palavra passa a ser da nação rubro-negra. Você, torcedor do Flamengo, concorda com a postura firme de Felipe Luiz? Em um clube do tamanho do Fla, atitudes disciplinares mais rígidas são necessárias para manter o elenco focado e competitivo, ou esse tipo de decisão pode acabar criando um clima pesado no vestiário? Na sua visão, não importa o nome do jogador envolvido ou o histórico dentro do clube, a regra deve ser igual para todos? Ou você acredita que atletas mais experientes e decisivos merecem uma segunda chance antes de um afastamento tão contundente? Até que ponto o treinador deve ser inflexível para impor respeito e liderança? Outro ponto que divide opiniões é o silêncio da diretoria. Você acha correto proteger o jogador e evitar a exposição pública, ou o torcedor tem o direito de saber quem é o atleta envolvido nesse episódio? O mistério ajuda a preservar o ambiente ou apenas alimenta ainda mais as especulações e desconfianças? E para você, esse caso pode marcar o início de uma nova era no Flamengo, com mais disciplina e menos tolerância a deslizes, ou pode se tornar um problema maior se o nome revelado for de um jogador importante? Deixe sua opinião. Você apoia Felipe Luiz nessa decisão ou acredita que o diálogo ainda deveria prevalecer? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.